Olá, bom dia. Bem-vindos ao segundo dia do fórum. Espero que estejam curtindo e queremos passar duas mensagens. Onde está a Jaqueline? Estou sempre procurando a Jaqueline. Em primeiro lugar, vocês vocês têm ótimas sessões hoje na agenda. Espero que vocês gostem muito. Eu só queria lembrar vocês sobre uma coisa, a minha primeira mensagem. Algumas de vocês estiveram numa sessão organizada pela Bain Co. sobre um estudo muito importante sobre os impedimentos para que mulheres brasileiras sejam promovidas e estejam em posições executivas no mundo corporativo. Para quem quiser ter esse estudo, quem desejar ter esse estudo e quem não pôde estar na sessão da manhã, esse estudo está disponível no centro de documentação lá fora. Se quiserem ler, está lá fora disponível. Essa é a primeira mensagem que quero mencionar, porque eu não fiz isso ontem, que a Damon Co. está dando suporte à nossa iniciativa de talentos emergentes. Como eu disse ontem, é muito importante, queremos muito promover talentos jovens. Vocês viram alguns ontem na sessão de liderança. E antes de passar a palavra a Juliette, boa tarde, bom dia. Nós queremos falar de cultura. Quero chamar sua atenção ao saírem. Então, nós aqui, perto do terraço, estamos contentes, temos a honra de ter a Pamela Castro fazendo uma pintura. Convidamos a ela para Deauville e ela fez um trabalho fantástico. Então, como vocês sabem, temos um leilão secreto. Vocês podem realmente participar. Então, o dinheiro vai beneficiar a rede feminista de arte urbana. Juro que no ano que vem eu vou poder falar um português melhor. A Eliana Tameron estará com a Pamela e esta noite vamos anunciar realmente o ganhador do leilão secreto. Antes do coquetel, antes patrocinado pela Sanofi. Olha, a arte é fantástica. Sugiro que vocês participem realmente desse leilão secreto. A arte é fantástica. Vamos visitar a Pamela. Olá. Eu não falo português, então vou falar em inglês. Espero que todos estejam com o equipamento de tradução. Vou apresentar a Jaqueline Pitangui, que vai falar português. E ela é socióloga, é ativista de direitos humanos, era o equivalente à ministra para direitos humanos e agora ela é de uma ONG e luta para melhorar as condições das mulheres em níveis super concretos aqui no Brasil, na área de saúde, reprodução e acesso à justiça. E a Jaqueline vai mostrar seu ponto de vista sobre as realizações na área de direito das mulheres. E também o que falta fazer nessa área. Jaqueline, é com você. Muito obrigada. Eu queria agradecer muito o convite para participar desse fórum e para poder, então, estar junto com um grupo tão relevante, significativo de mulheres, mulheres que desempenham papéis da maior importância na sociedade brasileira. O tema da minha apresentação, que é os avanços e os desafios dos direitos das mulheres, eu acho que é um tema que nos convida, ao mesmo tempo, a celebrar e a refletir. Nós vamos celebrar as nossas conquistas, mas nós vamos refletir sobre as perdas, as ameaças e os possíveis retrocessos.
Porque quando nós tratamos da temática de direitos humanos e de direitos humanos das mulheres, nós nos situamos de imediato no campo político. De fato, nós estamos falando sobre poder e sobre relações de poder. Nós estamos falando sobre negociação, embate, advocacy. Os direitos são conquistas. Os direitos não são dados, os direitos são conquistas permanentes, são conquistas cotidianas. Nós chegamos hoje aqui tendo percorrido um caminho difícil, um caminho com idas e vindas, um caminho ainda muito recente, desde as sufragistas, né? E homenageamos a Berta Lutz nesse sentido, porque a mulher brasileira nem votava, né? E o que eu acho que é importante nós termos presente é que nesse campo dos direitos humanos, nada está totalmente assegurado, nada está definitivamente assegurado. Nós sabemos que os principais e os primeiros direitos garantidos em legislações nacionais, em tratados internacionais, dizem respeito a direitos civis e políticos básicos, né? O direito de votar e ser votado, o direito ao habeas corpus, o direito a fundar e participar de associações, o direito a circular livremente, o direito a ter propriedade privada, dentre outros. A segunda grande conquista, né, na qual as classes trabalhadoras tiveram um papel fundamental, diz respeito aos direitos sociais, sem os quais grande parcela da população não poderia usufruir nenhum tipo de direito. Mas o que vem acontecendo é que, através da ação política da sociedade civil organizada, e nesses grupos da sociedade civil organizada tem se destacado historicamente o movimento de mulheres, o próprio conceito de direitos humanos, a arquitetura dos direitos humanos, ela foi sendo modificada, ela foi sendo ampliada, de forma a incluir na linguagem, na gramática dos direitos humanos, dimensões como meio ambiente, dimensões como violência doméstica e questões ligadas à raça e etnia, a gênero, à reprodução, à sexualidade. Então, nós temos hoje uma arquitetura complexa de direitos humanos. E a pergunta que nós podemos fazer é por que razão as mulheres têm tido um papel tão importante na configuração dessa nova arquitetura dos direitos humanos? Por que é que nós, apesar da nossa diversidade interna, constituímos uma categoria política? Por que um Fórum Mundial de Mulheres? E, ao que eu saiba, não existe um Fórum Mundial de Homens, né? Então, por que isso? Por que nós constituímos uma categoria? Nos autodenominamos e nos reconhecemos como uma categoria. Porque, ao longo dos séculos, mesmo com marcantes diferenças regionais, as mulheres constituem uma categoria de cidadania plena, ainda incompleta hoje em diversos países, ou de cidadania plena tardia, como no caso do Brasil. No curso da história, as mulheres têm sido privadas do exercício pleno dos direitos humanos, têm sido submetidas a discriminações, abusos, violências, tanto em situações de guerra e conflito, como mesmo no espaço da vida civil, da vida familiar, da vida doméstica. E apesar de que, teoricamente, o único requisito para ser sujeito de direitos humanos é pertencer à espécie humana, nós sabemos muito bem que, ao longo da história, certas categorias têm sido menos titulares de direito, portanto, menos humanas que outras. Essa desigualdade que vai configurando cidadãos e cidadãs de primeira e segunda categoria, ela é frequentemente legitimada em leis e é legitimada através de valores, costumes, tradições. Quando eu penso na mulher, eu não penso na mulher como vítima apenas, eu penso na mulher, sobretudo, como guerreira. Penso na mulher como uma lutadora contra a discriminação. E celebro aqui esse papel fundamental da mulher, que vem trazendo para fóruns nacionais, para fóruns internacionais, para o espaço das Nações Unidas, questões que sempre fizeram parte da sua agenda e que passam a integrar agora a agenda dos direitos humanos, né?
E são questões que transversalizam, que cortam classe social, raça e etnia. Questões como a violência doméstica e sexual, os direitos sexuais e reprodutivos, a questão da violação da integridade física, a igualdade de direitos no mercado de trabalho, a igualdade de direitos no acesso à educação, dentre outros. Nós temos tido uma presença expressiva de mulheres organizadas em redes, coligações, organizações nacionais e transnacionais, e essas mulheres desempenharam um papel fundamental em todas as conferências das Nações Unidas que ocorreram no século passado. Na realidade, eu acho que o século passado foi o século dos direitos humanos. Desde a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, até os principais tratados e convênios internacionais, dentre os quais nós destacamos, no que se diz respeito à mulher, o CIDOR, que é a Convenção contra todas as formas de eliminação, de discriminação, todas as formas de discriminação contra a mulher, e, no caso do nosso sistema interamericano, a Convenção de Belém do Pará, de eliminação contra todas as formas de violência. Então, nós temos hoje nessa arquitetura convênios, tratados, leis, e no campo do nosso país, a Constituição de 1988 é um marco nos direitos humanos, como um todo. Pela primeira vez, nós temos uma Constituição cuja matriz são os direitos humanos. Ela parte dos direitos humanos. E as mulheres tiveram um papel fundamental em trazer os direitos humanos para essa Constituição. Não cabe aqui enumerar, apenas recomendar a leitura atenta que vocês já devem fazer da nossa Constituição, porque ali, no âmbito familiar, desapareceu, por exemplo, a figura do homem como chefe da sociedade conjugal. Até ontem, 1988, nós éramos cidadãs de segunda categoria, por exemplo, no espaço doméstico. Então, com a nova Constituição, desaparece a figura do homem como chefe da sociedade conjugal. A nossa Constituição avança na medida em que ela reconhece a responsabilidade do Estado em coibir a violência intrafamiliar. Isso, para quem é do campo dos direitos humanos, é da maior importância, porque traz uma mudança paradigmática. Na medida em que antes o conceito de direitos humanos, ele se restringia às relações entre indivíduo e Estado. Então, se você está presa e sofre um abuso numa prisão que é a responsabilidade do Estado, é uma questão de violação de direitos humanos. Mas que o que acontecia no mundo privado, intramuros, inclusive no mundo familiar, não era âmbito de direitos humanos. E essa posição do Brasil, inclusive, antecipa o que vai depois ser corroborado na Conferência de Direitos Humanos de Viena das Nações Unidas, quando a violência doméstica passa a ser considerada uma violação de direitos humanos. Então, a partir dessa Constituição, que também reconhece que homens e mulheres e o casal têm o direito de fazer escolhas livres no âmbito da vida reprodutiva, nós avançamos. O Brasil tem hoje um marco regulatório igualitário, avançado, e por isso é que eu comecei aqui a minha apresentação dizendo que nós precisamos celebrar, mas que nós precisamos também refletir. Eu acho que nós temos que celebrar as grandes conquistas históricas, as lutas das mulheres, as lutas do movimento feminista, que nos tornam hoje cidadãs plenas no âmbito da lei. Nós temos que celebrar a presença cada vez maior da mulher no mercado de trabalho, já superando os 44%, celebrar a presença majoritária, inclusive, da mulher na educação formal, seu avanço em carreiras que eram antes eminentemente masculinas, e o avanço, mesmo que tímido, em funções de chefia, que vocês aqui representam de uma maneira extraordinária. Vamos celebrar o fato de que uma mulher, independentemente de questões políticas, foi eleita presidente da República, porque isso tem um efeito pedagógico fundamental na sociedade, no sentido de fazer com que as pessoas percebam que a mulher é apta, sim, para a função política. Nós sabemos que existe uma diferença entre leis e realidade. E nós sabemos que essa diferença é tanto mais marcada quanto maior for a desigualdade social. Mas, de qualquer forma,
nós sabemos também que é só pela ação política que nós podemos diminuir essa diferença entre leis e realidade. Sabemos que fatores como raça e etnia, orientação sexual, trazem desigualdades e conformam categorias mais vulneráveis dentro do universo de mulheres. Então, hoje, eu acho que nós estamos aqui assistindo, talvez ainda com grandes interrogantes, a uma grande movimentação social nesse país, mas já ao longo de toda essa última década, nós estamos vendo a presença forte no cenário político brasileiro de movimentos como LGBT, de movimentos de mulheres negras, que visam justamente trabalhar com essas categorias mais vulneráveis no que se diz respeito ao acesso pleno ao exercício dos direitos humanos. Mas, além de celebrar, eu queria terminar minha fala chamando vocês, mulheres de sucesso nas suas respectivas carreiras, a um momento de reflexão. Porque eu acho que esse fórum, ele tem lugar num momento particularmente delicado no que se refere aos direitos humanos das mulheres no Brasil. Eu quero me referir à questão crucial do Estado secular e laico, garantida pela separação de Estado e religião. Nós sabemos que os direitos humanos são datados, trazem a marca do tempo histórico, representam lutas sociais e políticas. E é só nesse contexto que adquire para mim sentido e coerência esse embate atual que vocês estão acompanhando entre a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados, presidida por um pastor evangélico, e setores diversos da sociedade brasileira, como movimentos de mulheres, movimentos feministas, movimentos LGBT, movimentos negros e setores diversos, e associações de todo o Brasil, inclusive associações médicas. Porque o que é que nós estamos vendo? Nós estamos vendo no Brasil a interferência da religião e a politização da religião. É nesse contexto também que se insere a recente aprovação pela Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados, do chamado Estatuto do Nascituro, criando uma bolsa estupro, pela qual, através de nossos impostos, a mulher que tiver, imagino que vocês estão ao par, a mulher que for estuprada, ela vai receber um incentivo para não realizar o aborto, sendo que ela tem o direito garantido desde a década de 1940 a realizar ou não, nada é imposto, a interrupção da gravidez em caso de estupro. Então, nós estamos assistindo aqui ao avanço de crenças religiosas que vão perpassando legislações e políticas públicas e que ameaçam direitos já adquiridos e que ameaçam até o próprio sentido da dignidade da mulher. Eu acho que cabe refletir, porque há uma ameaça ao princípio democrático de respeito à diversidade, de respeito aos direitos de cidadania que devem ser exercidos independentemente de crença, raça e etnia, gênero. É fundamental, né, que nós tenhamos consciência do que vem acontecendo há já algum tempo no nosso país. Do ponto de vista internacional, esse cenário me faz lembrar, claro que guardadas as proporções, mas me faz lembrar muito o que vem acontecendo, por exemplo, em alguns países islâmicos, onde depois da primavera, que se transformou no inverno, né, o que nós temos é a presença massiva e fundamental de setores religiosos bastante conservadores, né, influenciando as leis, trazendo inclusive a Sharia, para legislações civis que afetam diretamente os direitos humanos das mulheres. Claro que há uma grande distância entre o que acontece no Brasil e o que acontece nessa região do mundo, mas há semelhanças. Como há semelhanças nos movimentos que assistimos hoje aqui e que não acontece hoje na Turquia e em outros países. O mundo é muito mais semelhante do que diverso. Bom, nós começamos dizendo que os direitos são conquistas,
e nós sabemos que são conquistas que não estão asseguradas, tudo que é sólido se desmancha no ar. Esse momento é particularmente tenso e preocupante no Brasil, vejo eu, não só pelo avanço das forças religiosas, mas por uma característica também do nosso Congresso Nacional, que permitiu que se chegasse a essa situação de ameaça aos avanços de direito de cidadania para todos. Nós somos todos iguais em direitos, apesar da nossa diversidade. A ampliação, a afirmação dessa nova arquitetura de direitos humanos é um passaporte para uma sociedade verdadeiramente democrática e plural. E requer a capacidade de negociação, o aprimoramento, não a destruição, o aprimoramento das instituições políticas e a criação de consensos que tenham por base a indivisibilidade e a universalidade dos direitos humanos, e não credos religiosos particulares, porque, de fato, é só o Estado laico que garante o que é fundamental, que é a liberdade religiosa e o respeito a todas as religiões, sem a primazia de qualquer uma sobre as outras. Vamos esperar que o Brasil, e com o apoio de vocês, caminhe nessa direção. Que mulheres influentes, mulheres poderosas, como as mulheres que estão participando desse fórum, continuem a atuar pelo exemplo das suas vidas pessoais e por seu compromisso com a causa dos direitos humanos das mulheres, para que nós não soframos mais retrocessos e possamos avançar. Muito obrigado. To make progress. Thank you. Vamos iniciar o debate. Então, quero que os convidados venham aqui, tomem seus lugares. Enquanto chegam, vamos começar com um vídeo curto mostrando o que está acontecendo no Brasil em termos de preparação para os eventos futuros. Vamos iniciar o vídeo. Obtendo o máximo da nossa exposição internacional.
De fato, vindo de uma agência de notícias, gostaria de acrescentar a essas imagens. Sou jornalista, vimos a manifestação que aconteceu ontem. Eu acho que esse é também um elemento importante que pode ser incluído no nosso debate. Mas não conseguimos as imagens. Eu queria colocar imagens da manifestação de ontem. Então, no ano que vem haverá a Copa do Mundo e em 2006 o Brasil vai receber as Olimpíadas no Rio de Janeiro, 2 organizações e também 2 mega eventos que estão colocando o Brasil não só no centro do mundo esportivo, mas também no centro realmente da economia. Então, temos muitas perguntas que ainda têm que ser respondidas. O que o Brasil, sua indústria, sua população, o que o Brasil vai ganhar desses eventos, o que tem que ser feito para que os eventos sejam um sucesso e como evitar realmente um dia seguinte doloroso após esses eventos. Bom, temos um painel, temos 3 convidados do comitê organizador da Rio 2016, em preparação para as Olimpíadas. Temos a Luísa Trajano, também uma mulher de negócios muito bem-sucedida e vice-presidente do comitê organizador. Temos Fernando Cotrim, que está cuidando da cadeia de suprimentos. Ele está trabalhando com as empresas brasileiras. E temos também a Tânia Braga, que é responsabilidade pela sustentabilidade e legado das Olimpíadas. Temos também Pat McCudden, vice-presidente sênior da rede Hyatt de hotéis, e Anita Soni, da empresa ASA da África do Sul, e ela pode trazer uma perspectiva interessante, porque a África do Sul teve a Copa do Mundo em 2010. Então, ela pode falar da experiência. A minha primeira pergunta é para Luísa Helena Trajano. Quero perguntar a você, como membro, como fazendo parte da diretoria da Organização Olímpica e sendo uma mulher de negócios, conhecendo o cenário de negócios no Brasil, o que o Brasil vai ganhar de eventos como as Olimpíadas? E parece que a pergunta é, o que se deve esperar para o Brasil? O que o Brasil ganha com as Olimpíadas? Bom, boa tarde, bom dia, né? Bom dia a todos. Bom dia, gente. É um prazer estar aqui. E eu quero dizer que eu sou do conselho do governo, sou uma voluntária. Eu fui convidada pelo presidente Nussmann, porque sempre que falta uma mulher, eles me convidam. Então, assim, quer ter uma mulher no meio, eles chegam me convidando. Então, o presidente Nussmann queria uma mulher no conselho, então eu sou do conselho. E fui pelo motivo que eu vou falar para vocês aqui. O seminário de hoje chama Fazer a Diferença. Ontem eu tive a honra na Câmara Municipal de receber o título de cidadã paulistana, porque eu sou de Franca, interior de São Paulo. E puseram meu filho de 30 e poucos anos a falar, que é super crítico, e ele é muito sério. E uma das coisas que ele colocando para mim, que ele se sentia mais orgulho, era do meu papel de cidadã. Porque eu quero começar dizendo que eu não critico, eu estou lá para ajudar. Então, eu quero dizer que as Olimpíadas e a Copa do Mundo só vai dar certo se todos nós nessa sala fizermos a diferença e ajudar. O grande problema que eu estou trabalhando no comitê desde o início, o Fernando sabe bem que eu estou sempre com ele lá, e de vez em quando com a Tânia, é que nós nos comunicamos muito mal. Então, o brasileiro ainda não sabe o que vai ser o Comitê Olímpico, o que vai ser a Olimpíada nesse país, o que quer dizer COI, COB e tudo mais, e a gente não se comunica como o governo também se comunica mal. Então, eu quero dizer a vocês que a Copa do Mundo, eu não preciso nem falar o que é o esporte, o que ele está trazendo para os vários estados. Eu vou falar um pouquinho mais do Comitê Olímpico, que a gente está muito mais por dentro, assim, do que vai trazer de benefícios. Nós vamos receber mais de 200 delegações de países, 204 países já estão inscritos para vir para o Brasil.
Então, o que isso representa? Eu tive com o pessoal de Londres agora, são algumas coisas que ajudam o desenvolvimento econômico do país. Uma é construção e outra é turismo e é varejo também, que é o maior empregador do Brasil, é o varejo. Mas a construção, a turismo, e é impressionante o que cresceu o turismo em Londres pós as Olimpíadas, não até durante as Olimpíadas, mas pós-Olimpíadas. Bom, e o legado que isso vai deixar? O Rio de Janeiro, ele vai receber, o Comitê Olímpico Internacional, ele tem que deixar um legado na parte de transporte e social ligado à sustentabilidade. Então, o que está sendo feito de transporte no Rio de Janeiro é o que a gente viu da greve esses dias, não é só com o aumento de R$3, é a infraestrutura do transporte que o Brasil ainda é muito falha. Eu garanto a vocês, nós estamos acompanhando de perto, que o Rio de Janeiro vai ter uma das melhores infraestruturas de metrô e de ônibus no fim de 2015, e que as obras estão dentro do cronograma. Gostaria de dizer também que essas obras do Estado são coisas que estão atrasadas. O resto, o Parque Olímpico e outras coisas estão sendo 80%, 90% financiado pela sociedade privada, porque depois vão se transformar em outras coisas. E sempre a gente acha que é o governo que está gastando esse dinheiro. O que ele está gastando é de estrutura que já devia ser feito, transportes, metrôs. E as Olimpíadas se dividem também, eu sou do Rio 2016, da organização, e nós vamos ter 8.000 funcionários até 2016. E o custo que vai ficar em torno de 7, 8 milhões de reais, essa organização, que é bilheteria, abertura, estrutura, segurança, é 100%, minha gente, pago por patrocínios internacionais e nacionais. Essa estrutura não tira um cruzeiro do governo. E o que nós estamos fazendo lá é para trabalhar essa estrutura de forma de gestão e competentemente. Então, o que falta é a comunicação e o que falta é realmente. Então, o legado que vai deixar, nós vamos ter o primeiro centro de treinamento da América Latina, porque nós clamamos que nós não temos esportista, mas o Brasil não tem nenhum centro para treinar. Os Estados Unidos, a cada cidade maior de 200, 300 habitantes, tem um centro de treinamento esportista. Então, nós vamos transformar, e eles podem falar isso mais, em centro de treinamento, onde vai ser as casas dos atletas. Essas casas estão sendo 100% financiadas por construtora, porque vai virar moradias. Então, o que mais falta é a comunicação para saber como e o que está sendo feito. Ok? Eu estou lá de voluntária e convido todos vocês a ajudar a entender o que é as Olimpíadas. Talvez, antes de passarmos à situação do Brasil, podemos perguntar a Anita. Anita, conte para nós, na África do Sul, 3 anos depois da Copa do Mundo, o que sobrou da Copa do Mundo? Isso vai nos ajudar a responder qual será o legado no Brasil. Juliette, muito obrigado. Obrigado pelo convite. Peço desculpas por não falar no idioma do país, o português. Eu venho de um país onde temos 11 idiomas. E a maior parte de nós aprende 3 ou um pouco mais. Mas tenho certeza que o seu português é melhor do que o meu. Então, tenho certeza, o seu português acho que é melhor do que o meu inglês. Eu sei que sua pergunta é o que sobrou da Copa do Mundo na África do Sul, mas do ponto de vista da Luísa sobre falta de comunicação, é importante desde o início entender por que um país se torna anfitrião desses eventos. Não é aquelas decisões rápidas tomadas por governos porque adorariam ter pessoas ou alguém que adora futebol, Olimpíadas, e está no governo e decide ter esses eventos. Normalmente essas decisões são tomadas com planejamento de médio e longo prazo. Falando do ponto de vista da África do Sul, quando nós realmente nos participamos e depois tivemos uma Copa do Mundo em que perdemos e queríamos então
ter isso. O que nos motivou nos objetivos de médio e longo prazo era o que precisávamos fazer para nosso país. Sabíamos que uma das coisas que tínhamos que fazer após o apartheid, e assim que conseguimos a democracia, era termos um perfil internacional e sermos competitivos a nível global. Era isso que precisávamos. Mas a pergunta é por quê? E é o seguinte, para que pudéssemos desenvolver infraestrutura e, mais importante, podermos atrair comércio e investimentos para a África do Sul. E a soma disso realmente resultaria na criação de empregos. Quando empregos são criados, a vida de todos muda. E as vidas do povo da África do Sul mudariam. De fato, aí temos a mensagem chegando a essa questão principal, a comunicação. Então perseguimos esses pontos. Quando conseguimos realmente ter a Copa do Mundo, entendemos que seríamos capazes de entregar realmente esses objetivos de médio e longo prazo, especialmente uma boa parte do planejamento na África do Sul se baseou na definição dos grupos do apartheid. Tínhamos transporte que seria organizado em áreas, em comunidades, mas não havia ligação entre o país. Uma coisa que entendemos é que não poderíamos ter pessoas saindo às 4 da manhã de casa para ir ao trabalho e voltarem às suas famílias tarde da noite. Então, um dos motivadores para melhorarmos a infraestrutura estava no transporte. O país tinha um plano de 10, 20 anos para isso. O país ia investir num período, mas termos a Copa do Mundo nos trouxe essa infraestrutura muito mais rapidamente. Pudemos, assim, dar um salto quântico. E resultado disso, agora temos, ao ponto que conseguimos fazer, ter um transporte que realmente liga os diferentes centros. Esse é um dos exemplos. Mas isso nos conduz ao fato de que essa comunicação tem que ir não só para o mundo, e passamos muito tempo comunicando isso ao resto do mundo. Fizemos isso também dentro da África do Sul. Em dezembro de 2009, quando o presidente designou o Conselho Internacional, que depois mudamos o nome para a nossa marca África do Sul. Uma mudança que tivemos que fazer é que estávamos perdendo muito tempo nos comunicando com o resto do mundo sem assegurar que o povo do país tivesse essa mensagem e acreditasse no que estava sendo dito. Então, isso está no cerne da comunicação. Então, voltando ao seu ponto, uma das coisas que a Copa do Mundo realizou, há muitas realizações. Tem a questão do transporte, infraestrutura adicional, telecomunicações aprimoradas e, obviamente, coisas que beneficiaram a nós. Mas realmente o legado mais importante foi a sensação de união entre o povo da África do Sul, que nós sentimos, eu e minhas colegas, ainda sentimos um arrepio na espinha quando pensamos na pulsação, na energia que a África do Sul produziu. O mundo sentou para trás e disse que a gente não ia conseguir. Assim como diriam que, Brasil, vocês não têm os estádios prontos, vocês não vão conseguir. E haverá gente sentados aí tentando tirar isso de vocês, caso vocês não consigam. Mas o mais importante é que a receita para o sucesso está no país.
São as pessoas, o povo do país que tem que entender as palavras. Quando você escrever a letra da música, certifique-se de ensinar ela ao povo do país antes de convencer o resto do mundo, porque a entrega virá por parte dos brasileiros. E para nós, na África do Sul, foi o principal. Então fizemos coisas malucas, como fazer voar a bandeira, e muitos de nós esperamos ver aqui muitas bandeiras. Nós permitimos que nossa bandeira fizesse o que nós não podíamos fazer devido às licenças da FIFA e dos patrocínios. Bom, a bandeira é nossa, então nós usamos a bandeira. Cada cidadão da África do Sul tinha uma bandeira ou em casa, ou no automóvel, ou nos espelhos retrovisores. Você via a bandeira da África do Sul por toda parte. E isso aí realmente nos deu esse espírito de ter. Então eu digo, olha, não se deixe levar pelo que dizem. Nós também passamos por isso. Lembrem-se, o júbilo, realmente a vitória também tem os seus problemas, mas a vitória volta e todos realmente ficam jubilosos quando se anuncia de que ganhamos. Então, aqui temos o período de namoro e vocês vão ver, se vocês trabalharem juntos, fizerem a comunicação certa e derem crédito ao povo do país, vocês poderão realmente vencer os obstáculos. Haverá outros, mas vocês vão vencer. Então, Fernando, continuando e tentando entender o que o Brasil tem a ganhar desses eventos e o que a indústria brasileira vai ganhar com as Olimpíadas, quero perguntar a você, como é que vocês estão trabalhando com as empresas locais? Como vocês estão se certificando que elas participem e tenham um benefício? Como a Luísa falou, o comitê organizador do Rio 2016 é uma entidade privada. Então, a gente tem uma governança própria, que essa governança interna é baseada nas melhores práticas de empresas privadas. Então, a gente consegue criar programas diferenciados que, nos processos de concorrência, a gente não vai avaliar só preço. Então, um dos critérios que a gente sempre coloca é que a sustentabilidade ela não é um programa da cadeia de suprimentos do Rio 2016. A cadeia de suprimentos é sustentável. Então, ela sempre é parte do processo é sustentável. Então, a avaliação da sustentabilidade nas compras de materiais e serviços sempre é levada em consideração, assim como preço, qualidade, diversidade, inclusão. Então, a gente consegue colocar mais critérios nos processos de avaliação das compras e a gente pretende, com isso, ter o engajamento, principalmente das empresas brasileiras, elevando o patamar. O que a gente faz? A gente vai fazer as compras, os processos de compra, de contratação de serviços, a maioria em 2014 e 2015. Só que, desde já, a gente já está comunicando o que a gente precisa. E está trabalhando com órgãos do governo, entidades independentes, no fomento dos negócios. Então, empresas estrangeiras que já queiram entrar no Brasil, a gente faz um link com as empresas fomentadoras de negócio no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro. Empresas que apoiam as pequenas e microempresas, a gente já faz um link de algumas categorias que a gente vai precisar fomentar no mercado. Só para dar uma ideia do tamanho e da necessidade que a gente vai ter, serão mais ou menos 300 mil pessoas envolvidas diretamente na organização. Isso aí a gente está falando de 60 mil voluntários, 10 mil atletas no Olímpico, mais 6 mil no Paralímpicos. A gente vai ter mais ou menos 20 mil profissionais de mídia. Só no comitê, como empregados do comitê, a gente vai chegar quase a 8 mil pessoas. A gente deve ter aí mais uns 50 mil terceirizados. Então, o universo é enorme. Então, a gente precisa que o mercado esteja preparado, com boas práticas. Quando a gente fala de grandes eventos no Brasil, quem conhece os grandes eventos, a gente sabe, a gente tem que ser humilde o suficiente, saber que a gente ainda está um nível atrás, que a gente precisa melhorar um pouco, a gente quer trazer empresas internacionais aqui que ensinem a gente
as empresas brasileiras como isso se faz. A gente já tem 2 exemplos que a gente fez isso. A empresa que foi contratada para fazer as cerimônias de abertura e encerramento dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos é uma joint venture de uma empresa com experiência olímpica, que já fez outros jogos, com uma empresa que conhece a cultura brasileira. A gente não quer ter uma empresa que vai chegar aqui, trazer toda a tecnologia, mas não conheça a cultura brasileira. Então, para a gente é importante que tenha uma empresa brasileira que conheça a cultura, conheça nossos valores, o que a gente quer mostrar para o mundo, e uma empresa que tenha a tecnologia, tenha a organização e saiba como fazer uma cerimônia. O outro caso é na questão da infraestrutura. A gente contratou uma empresa que é integradora de infraestrutura. Essa empresa é uma joint venture também de uma empresa que conhece fazer integração. Não é fácil fazer integração de instalações de Jogos Olímpicos. Hoje a gente tem 136 instalações, 35 instalações esportivas, as outras não esportivas, instalações de suporte. E para fazer a integração de todas essas obras, ou construções temporárias, ou toda essa organização, a gente precisa de alguém que já tenha feito. Então, a gente trouxe uma empresa que tem experiência em outros jogos, uma empresa que conhece a infraestrutura no Brasil. O Brasil é diferente quando a gente fala de infraestrutura, a gente precisa de mais algumas coisas, que quando você vai para a Europa é mais fácil, então a gente fez esse link. A gente pretende continuar fazendo isso, continuar incentivando empresas estrangeiras que tragam conhecimento para a gente e tentar trazer empresas brasileiras que queiram participar do projeto, que queiram crescer. A gente está fazendo link, inclusive, com entidades que podem financiar a taxas diferenciadas, que têm interesse em financiar empresas que queiram trabalhar nos jogos. Então, é essa fase que a gente está hoje. A gente está numa fase muito mais de desenvolver o mercado, de comunicar, como a Luísa falou bem. A gente precisa comunicar agora, é uma comunicação para os fornecedores, é uma comunicação um pouco mais específica, que a gente no dia a dia, é na reunião, é nos workshops que a gente tem feito, é no guia de sustentabilidade da cadeia sustentável que a gente publicou. A gente está tentando convencer as empresas que esse é um negócio legal. Os jogos, como a Luísa falou bem, é um jogo para os brasileiros têm que participar, e da mesma forma que a gente quer que a população inteira participe, a gente quer que as empresas brasileiras se interessem, aproveitem o movimento e cresçam também com o projeto. Obrigado, Fernando. Indo além da indústria e o setor local, a nível global, Tânia, você cuida da sustentabilidade e legado das Olimpíadas. Então, para o Brasil, o que significa ter uma Olimpíada sustentável? Como é que se faz isso? Então, eu acho que a gente pode resumir o que significa sustentabilidade, né? Jogos Olímpicos e Paralímpicos sustentáveis em 2 palavras: responsabilidade e liderança, né? Então, exercer uma liderança responsável em várias áreas. Eu vou dar alguns exemplos para tornar isso um pouquinho mais palpável. Vamos pensar aí nas 35 instalações esportivas que vão ser usadas nos Jogos, que são, na verdade, a grande vitrine dos Jogos. Como é que a gente é responsável econômica, ambiental, socialmente, na hora de planejar e construir, né, e pensar essas instalações? Então, é muito simples. Estabelece-se uma hierarquia, né, que foi assim que foi feito o planejamento dessas instalações. Primeiro, vamos usar tudo que já existe. Sempre que existe uma instalação, vamos usá-la, em vez de construir uma nova. Vou dar um exemplo: o equestre. Existe o centro equestre no norte da cidade do Rio, uma área chamada Deodoro, uma área no meio, perto da Avenida Brasil, tá? Na cidade do Rio de Janeiro, que tem um centro equestre de competição militar, com 1.500 lugares. Nós precisamos de uma arena de 14.000. Vamos construir uma outra? Não. Arquibancada temporária para completar e usar a estrutura que já existe e melhorá-la. Segundo passo na hierarquia: não existe, né? Então, eu vou construir. Então, eu vou construir como? Eu posso construir permanente ou temporário. Qual é o critério? Para construir permanente, tem que ter um caso sólido de legado, de utilização dessa instalação, para a gente não ficar com elefante branco, né? O que é o elefante branco? São aquelas instalações pouco utilizadas depois, de manutenção cara. Então, o que vai ser construído no Rio? Duas instalações. No Parque Olímpico da Barra, que está sendo financiado pela iniciativa privada, através de uma PPP, onde vai ficar o Centro Olímpico de Treinamento, que foi mencionado pela Luísa. É o primeiro, não só do Brasil, mas da América do Sul.
O Brasil é o primeiro país também a sediar Jogos Olímpicos sem nunca ter tido um centro de treinamento olímpico. A China, quando sediou, tinha 168 centros de treinamento olímpico. Vai ser o nosso primeiro depois dos Jogos, que vai formar os atletas do Brasil e da América Latina. E Deodoro, na região norte do Rio, que é um novo vetor de crescimento da cidade, uma região que precisa de novas conexões de transporte. Então, essas instalações permanentes que vão ser construídas lá, a Arena de Deodoro, uma arena multiuso, e o Parque Radical, que é um parque onde vai ter mountain bike, BMX, canoagem, que vai virar um parque de esportes radicais para a população jovem, porque ali naquela região norte do Rio tem a maior concentração de jovens da cidade. Então, está sendo pensado um parque para o uso dessa população mais jovem. Né? Depois vão ser adicionadas outras coisas, skates, esportes para essa população. Né? Então, o que tem uma razão vai ser construído permanente. O que não tem é tudo temporário. Mais de 1/3 das nossas instalações serão temporárias. E mesmo esse temporário, ele está sendo pensado para ser reutilizado. Vou dar mais um exemplo. A arena de handball está sendo planejada, já com um design, que vai virar 4 escolas. 80% de todo o material da construção dessa arena vai ser transformada em 70% do material para essas 4 escolas, e já estão sendo definidos os terrenos, os locais onde essas escolas vão estar. Então, é essa a lógica. Né? Então, acho que sem desperdício, com eficiência, mostrando liderança nessa responsabilidade na construção. Um outro exemplo, aí mais no lado da diversidade e integração social. Os Jogos Paralímpicos são muito importantes para o Brasil. Né? São uma ocasião para a gente aprender como sociedade a olhar para as pessoas com deficiência de uma maneira diferente, a partir das habilidades, da capacidade de superação que eles têm, e não olhar para a deficiência. Né? E foi muito interessante porque eu vivi em Londres uma situação muito parecida com essa. Então, a gente foi fazer uma viagem de observação no Paralímpico, e eu fui com o nosso especialista de acessibilidade, que é um cadeirante. E a gente estava dentro do metrô, indo para o Parque Olímpico. E uma criança, mais ou menos de uns 10 anos, chegou para a gente e perguntou assim: ei, qual modalidade você pratica? Né? Ele falou: nunca na vida uma criança chegou para me perguntar, sempre por que você está nessa cadeira? Qual que é a sua doença? Né? E ele foi perguntado, qual é a modalidade que você pratica? Ou seja, viram ele como um atleta e não... Né? A partir da habilidade dele, e na verdade ele é um atleta, joga tênis maravilhoso, já rodou o mundo todo jogando tênis de cadeira de roda. Então, é esse tipo de situação que a gente quer criar aqui, acessibilidade também, mudar os nossos parâmetros, os nossos conceitos em relação à acessibilidade, né? Para que as nossas cidades se tornem mais inclusivas, capazes de receber as pessoas com deficiência com dignidade e autonomia, né? Para que elas possam circular livremente. Então, a gente quer deixar também um exemplo, por exemplo, de como transformar a cidade, de como entregar essas instalações. E existem outros, eu acho que é muito, mas eu não vou me alongar aqui, porque senão o tempo dos outros participantes da mesa também. Esse é o espírito que a gente está lidando para a sustentabilidade e legado. Obrigado. Foi muito interessante. Talvez, passando para outro aspecto, e a questão, é só uma questão de comunicação? Vou perguntar para a Pat McCudden, ela trabalha numa empresa internacional. Então, esses mega eventos são uma oportunidade? E se quisermos transformá-los numa oportunidade, o que seria necessário? Boa tarde. Sim, eu acredito que a Copa do Mundo e as Olimpíadas do Rio fornecem uma oportunidade maravilhosa para o Brasil mostrar seu país ao mundo, ter um reconhecimento internacional melhor. O Brasil tem um déficit de turismo. Mais pessoas tiram férias fora do Brasil do que pessoas que vêm ao Brasil. Eu acho que
a oportunidade de trazer esses viajantes internacionais para o Brasil e conhecerem um país que tem as atrações, isso aqui vai ser uma grande oportunidade. O que nos preocupa, para ser honesto, é que, ao passo em que o Rio está se esforçando muito para desenvolver a infraestrutura necessária para acomodar todos esses visitantes, hóspedes, tem que ser uma coisa que vá além de um único evento. Isso aqui tem que acontecer não só no Rio, mas em todo o país. Tem que haver precisamos de mais trabalho no Brasil, criando incentivos que irão permitir que empresas como a rede Hyatt construir hotéis que sejam necessários para acomodar visitantes não só no Rio, mas em outras cidades. Então, tem uma lei de incentivo a hotéis. E isso permitiu que houvesse novas construções. Sem essa lei de incentivos, não estaríamos construindo um hotel no Rio hoje, porque não faria sentido econômico. O custo dos terrenos, o custo da construção, o custo da mão de obra, os impostos no Brasil são altos demais para criar realmente um modelo hoteleiro economicamente sustentável. Conseguimos fazer isso no Rio porque o governo permitiu que construíssemos um prédio maior do que as leis permitiriam com a lei de zoneamento. E o BNDES forneceu financiamento atraente. Esses benefícios só existiram no Rio de Janeiro. Então, o que vemos no Rio são esses desenvolvimentos. Teria que acontecer em outros locais. Em São Paulo, eu tenho vindo ao Brasil nos últimos 5 anos e eu não vi um novo projeto de hotel nesses 5 anos. Essa é a capital. Bem, não é a capital, mas é o maior centro comercial do país. Então, há muita demanda por acomodações. Então, muita gente nos contata para ajudarmos a conseguir um quarto porque está lotado. Tem que haver um ambiente melhor no Brasil, em todas as cidades, para permitir o maior desenvolvimento de hotéis. Nosso presidente, há 3 anos atrás, estava disposto a investir em hotéis em todo o Brasil. Mas não conseguimos fazer isso, principalmente porque o metro quadrado é muito caro, o custo da construção é muito alto, não há empréstimos disponíveis para essa construção. O regime tributário é mais difícil do que em qualquer outro país que eu conheci. E nos últimos 25 anos eu trabalhei em desenvolvimento de hotéis ao redor do mundo. O Brasil tem uma ótima oportunidade. Eu li em algum lugar que o Fórum Econômico Mundial disse que o Brasil tem a maior perspectiva, o maior número de atrações turísticas. O Brasil tem muito a oferecer, mas até que ele possa criar o ambiente que traga esses visitantes, até criar os incentivos para trazer o desenvolvimento no país, vai ser difícil. Quando as pessoas vêm ao Rio, não vão curtir como deveriam, porque o Rio é caríssimo. Não há hotéis suficientes, não há acomodações suficientes. Então o preço do táxi, dos hotéis, do restaurante, de tudo que você faz no Rio é altíssimo, muito alto. E quando você atrai todas essas pessoas, elas têm que vir ao Brasil e têm que vir ao Rio de Janeiro e têm que voltar tendo tido uma ótima experiência. E isso realmente inclui obterem valor pelo que pagaram. É imperativo que o Brasil dê um passo para trás e reconheça que precisa olhar seu sistema e encontrar uma forma de tornar o país mais atraente para empresas como a Hyatt, para investir em infraestrutura, investir na construção de novos hotéis e ajudar o Brasil a ser o país que possa mudar do déficit no turismo para um superávit no turismo. Obrigado.
Luísa deve ter muito a falar sobre isso. Do seu ponto de vista, esses problemas, o governo está trabalhando nesses aspectos que o Pat mencionou, acabou de mencionar? Como a senhora acha que isso vai evoluir? Está mudando? Bom, eu estava vendo o Pat falar aqui, falei, puxa, tem que falar para o governo de São Paulo fazer igual o governo do Rio. Então, na realidade, o governo tem tentado, porque nós temos realmente um sistema tributário terrível, burocrático, 67 novas emendas são feitas por dia no Brasil, e a burocracia é muito séria. Então, aquilo que eu falei agora mesmo, de ontem, do meu filho, eu sempre fico pensando, o que nós brasileiros, o Brasil é nosso, aí é cidadania. Eu quero dizer que eu estou voluntariamente, uma vez por mês, no Comitê Olímpico, e o interesse nosso, do Manuel e de outros que estão saindo daqui de São Paulo, indo para o Rio, passando o dia lá, aprovando todos os orçamentos, só tem um, construir o Brasil. A gente não tem outro interesse. Então, eu quero dizer para o Pat que realmente o Brasil tem muita dificuldade burocrática, mas aqui é uma grande oportunidade. Só 7% dos brasileiros ainda têm televisão de tela plana. 45% dos brasileiros ainda não têm máquina de lavar automática. Nós colocamos mais de 110 milhões de pessoas para a economia. O Brasil, em 2002, tinha 10 milhões de desempregados. Nós terminamos o ano passado com 4 milhões e meio de desempregados. Nós colocamos mais de 5 milhões de pessoas para dentro da economia. Eu concordo plenamente com ele. E no Rio de Janeiro, por causa disso que ele colocou, 111 novos hotéis, albergues e casas estão sendo construídas até 2016 pelo incentivo do governo. São Paulo, quando tem uma corrida de automóvel ou qualquer outra coisa, não tem hotéis. Eu concordo plenamente, nós não temos centro de convenções à altura. Então, o governo tem que... O que eu quero dizer para o público é que eu sou impressionada como a gente consegue diálogo com o governo. O que a gente não foi acostumada é dialogar. Eu prometo que saio daqui agora com uma missão. E não é que eu sou uma brasileira cidadã, de realmente tentar fazer São Paulo ter mais hotéis, porque eu concordo e não sabia que o Rio já estava incentivando e aqui não. Então, assim, eu faço um jeito de ficar sabendo isso e de ficar lutando para que a gente possa melhorar o nível de hotel aqui em São Paulo, que eu concordo que realmente seja fraco. E só vou dar um exemplozinho rápido do varejo. O varejo brasileiro, minha gente,